oração. Que o Eterno nos abençoe, é Shabat. Recentemente encerramos 8 dias de Hanukkah. E hoje somos sancionados pela Parashá Miketz. Eu falava com o Leonardo Davi, quando a pastora Sandra começou a falar aqui, que eu falei assim: Léo, você vai ser a minha testemunha de que eu e a pastora Sandra não conversamos essa semana. E absolutamente eu dei um bom dia a ela, foi o máximo que eu tive com ela. E no jantar, mas que nós não conversamos absolutamente nada. Falei, você vai ser minha testemunha diante da congregação, que a perfeição de Adonai, enquanto nós relutarmos com o pensamento que a Parashá da semana, ela rege a nossa vida, nós vamos ratear no relacionamento com Adonai de maneira recorrente. Semana após semana, enquanto nós não compreendemos que a Parashá, ela rege a nossa vida, do primeiro verso da Parashá ao último, a nossa vida naquela semana é regida por aquelas palavras, nós vamos ter muitas dificuldades, porque diz o profeta que vai se cessar o sacrifício. Se eu não me engano, foi leitura de Hanukkah, não foi? Que o sacrifício, o profeta Daniel, não é isso? Foi na última noite de Hanukkah, nós lemos, a palavra diz que o sacrifício vai cessar. Isso aqui vai cessar em algum momento. As portas abertas com o direito de ir e vir vão fechar. E aí, quando a pastora Sandra hoje cumpre a palavra dela, quando ela diz que entregaria as outras letras Tav para casa, eu vou deixar essa letra Tav aqui em cima. Eu pedi outra, pastora, que eu tenho uma pessoa a entregar a letra Tav que precisa entender que encerrou um tempo e ele precisa dar uma virada na vida dele e se ajustar com Adonai. É meu pai, eu preciso entregar para ele. Ele precisa sair das masmorras que ele se encerrou. E a pastora disse que sobraram alguns. Quem tiver alguém específico para entregar, que procure ela, que ela distribui o excedente. Depois tem que ver se tem algum homem da casa que ainda não recebeu, né? Que pode eventualmente não estar aqui hoje, mas os que sobrarem poderão ser entregues a outras pessoas. Quando a pastora começa a falar, como é que é a palavra? Raciocínio a fortiori, né? Quando a senhora falou e explicou o que significava, eu nunca tinha ouvido falar nisso, eu na hora me lembrei da postura do profeta Jonas no capítulo 4. Abre lá, por favor. Biblicamente falando, a tradução do que a pastora Sandra acabou de nos entregar aqui, é isso aqui. A congregação está sendo convocada a não agir como Jonas agiu. Que quando viu a manifestação da glória de Elohim excedendo aquilo que era sobre a vida dele, entenda, Jonas era profeta, lutou contra Elohim, entrou num barco, quase matou um monte de pescadores com ele por causa da sua desobediência. Mas o ponto alto do problema de Jonas aqui é que Jonas tinha uma obra de Adonai na vida dele, ele era profeta. A casa tem uma obra estabelecida sobre ela, mas precisou se estabelecer uma obra maior numa cidade com mais de 100 mil pessoas. Jonas não conseguiu sair do pensamento pequeno que ele tinha, medíocre, limitado, egoísta, de que a obra era dele, sobre ele, porque ele iria profetizar algo sobre a cidade, mas a cidade responderia, e aí o juízo não viria sobre a cidade, ele teria que pagar o preço da obra de profeta dele decair. Que profeta anuncia uma destruição que não acontece? Não é profeta, vocês concordam? A Torá diz que para você reconhecer um profeta, você faz o quê? Você veja se aquilo que ele falou se cumpriu. Está lá na Torá isso. Mas Jonas falou e não cumpriu. Porque aqui o pensamento de Jonas deveria ter sido este pensamento. Deveria ter ido além da humana capacidade de raciocinar e integrar a sua mente à mente divina e ver algo maior que Adonai queria fazer sobre a cidade. Olha o que Jonas faz, capítulo 4, versículo 5. Aborrecido com Adonai, ele diz assim: Jonas saiu da cidade,
assentou-se ao oriente dela. Aí fez uma barraca, assentou-se debaixo dela à sombra, até observar o que aconteceria à cidade. É isso aqui que está sendo clamado, que nós não façamos igual. Que nós não, Leomar, abandonemos a cidade, fiquemos, como dizia minha avó, de butuca, olhando para ver o que vai dar. Vai destruir ou não vai? Jonas caiu num problema seríssimo com Adonai. Miqueias é isso aqui. É o término de um tempo onde Adonai falava e fazia obra por meio de um homem e fez por meio de uma cidade. Nínive, na geração seguinte, volta a cair, peca, é julgada por Adonai, mas essa geração, até os animais jejuaram para poder buscar a redenção e arrependimento diante de Adonai. A palavra Miqueias, que foi ensinada aqui já pela pastora Sandra no início, ela tem essa mudança comportamental na forma de pensar por causa de um abalo psicossomático sobre a cabeça dos homens. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Jonas não subsistiu ao abalo. Sabe qual era o abalo? A minha palavra decaiu. Eu não suporto ter dito algo que não aconteceu. Eu não suporto ter sido parte de algo que não aconteceu como eu esperava. É isso que foi falado aqui. A casa andou num ritmo, eu fiz parte desse ritmo. Mas quando o ritmo se elevou, eu não consegui me adaptar à elevação do ritmo. Aí você constrói uma barraca fora da cidade e fica olhando. Na hora que a senhora falou, me veio a palavra que ele sentou fora para observar o resultado da cidade. Ali ele rompeu com Adonai. Ali ele faz uma ruptura com Adonai, porque ele não completa aquilo que ele deveria completar, que era se unir ao opróbrio da cidade. O que Jacó, junto com seus filhos e as 70 almas que descem ao Egito, se unem ao opróbrio do Egito para ver a grande obra de Adonai no Egito. É como se momentaneamente a obra que ele vinha fazendo sobre a casa de Jacó, ela sofresse uma suspensão ontológica, ela para no tempo, ela nem avança e ela nem retrai. Adonai vem, pega uma obra mais abrangente, eu não disse que é maior, mas mais abrangente, porque ele pega as nações e oportuniza as nações por meio da casa de Jacó, ao que ele vinha apenas olhando pelo clã de Jacó. Isso é uma adaptação ligeira que Jacó fez. Jacó, quando viu, fez assim, ó, vocês estão esperando o quê para descer e pegar pão no Egito? Eles iam pegar o pão físico em troca de levar o pão espiritual. Porque vocês vão ver que os filhos de Jacó se apresentam na forma de pães para Faraó. E de duas maneiras diferentes. Quando a senhora falou, eu virei para o Léo e falei assim, difícil vai ser convencê-los de que eu não conversei com ela. E eu não conversei. Essa noite a Amós me deixou dormir. Eu consegui descansar um pouco, pensei muito no Ulisses. Né, Ulisses? Muito nas palavras dele, Leomar. Só que, Ulisses, eu não iria poder te atender. Mas graças à intervenção de Adonai, provavelmente eu vou poder atender o seu pedido. Mas aí, pastora, quando a senhora vinha falando, eu lembrei de Jonas e depois o Eterno me fez lembrar da Brit Hadashah. Abre lá na Brit Hadashah. Paulo vai falar sobre uma mudança rápida de pensamento mediante a necessidade de momento. Na Brit Hadashah. Não é brincadeira o que eu estou falando, não. Está escrito aqui. Ó. A Brit Hadashah é o texto de Coríntios, no capítulo 2. Segundo aos Coríntios, capítulo 2. Do verso 1. E eu vou lendo picotado uns pedacinhos aqui com vocês, só para a gente poder entender. Mas antes, nós vamos orar. Segundo aos Coríntios, capítulo 2. Pai, em nome de Yeshua, diante da Tua presença, nós queremos nos apresentar nesta manhã de Shabat, te agradecendo pela vida, pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos em Shabat, num dia quente, mas agradável, porque a Tua presença se faz sobre nós. Porque a Tua voz não se calou desde o início deste serviço, porque nós estamos aqui diante de coisas que se materializam aos nossos olhos e que nos fazem andar por fé. Desta forma, eu peço a Ti, junto com esta casa, em unidade, como uma só voz, fala conosco nesta manhã. Fala conosco neste Shabat, como tem falado desde o início deste serviço. Continua a nos exortar, a nos admoestar
e a nos atrair para a tua presença, para que cada um saia daqui de hoje, encerrando esse Shabat com a certeza que cumpriu o seu papel na Parashá Miquetes. É o que nós oramos em nome de Yeshua e pedimos por aqueles que não podem estar aqui, que estão em casa ouvindo o serviço, ou que, Pai, por algum motivo de força maior não puderam estar, nem acompanhando a distância. Seja com os teus filhos, com os enfermos da tua casa, que também, Pai, estão encerrados e limitados. Em nome de Yeshua que nós oramos. Amém. Observa o que Paulo vai falar aqui. Paulo já tinha ido a Corinto ensinar o retorno algumas vezes. E aqui ele está escrevendo a segunda carta, só que a segunda carta tem um tom diferente da primeira. A primeira carta é um tom de ensino. Paulo foi a Corinto, Paulo ensinou em Corinto, mas Paulo escreve na primeira carta dando mandamentos, ordens, instruções, orientações, e ele finaliza o texto de 1 Coríntios com o tratado da ressurreição dos mortos. Então ele resume a Torá para Corinto. Porque se você encerra um ensinamento falando da ressurreição dos mortos, pastora, você recebeu todo o ensinamento da Torá. E Paulo ali, ele, com todo o amor, ele pretende retornar a Corinto. Mas Adonai intercepta Paulo. Só que se Paulo fosse um homem apegado a esse saudosismo, ele deve ter feito amigos em Corinto. Ele deve ter sido bem recolhido na casa, recebido hospitalidade dos coríntios, deve ter visto uma obra que frutificou. Quem não quer plantar um campo e ver a obra que esse campo vai dar? Quem não quer formar uma orquestra e ouvir a orquestra tocar? Mas às vezes você forma para outros ouvirem, porque Adonai vai te levar para formar orquestra, às vezes em outro lugar. É assim que Adonai funciona, mas a nossa raiz humana e sentimentalista às vezes é tão grande, e tem gente que tem tanta dificuldade de ouvir isso que levanta e vai embora, porque não consegue ouvir. E não consegue ouvir porque dói lá no fundo. Não tem coragem de reconhecer publicamente que dói o saudosismo. Saudosismo mata. A única coisa que o saudosismo traz de benefício é um reconhecimento público de que você é saudosista. Estão aí os cantores, especialmente os sertanejos, para explicar o que é saudosismo, da mulher que teve, da mulher que não teve, do amor que ficou para trás. Isso é saudosismo. Nós nos igualamos a esse tipo de pensamento quando nós não conseguimos reconhecer a evolução que Adonai dá a uma obra. Olha, Jacó, patriarca, com o nome de Israel, com 12 filhos formados, Leomar, uma promessa inteira. Ele olha a obra do Egito e ele fala, é para lá que eu vou. Ele não tem o apego de permanecer em Canaã, enraizado na terra que Adonai deu a seus pais, Abraão e Isaque. Ele não tem a mínima necessidade de se apegar a isso quando ele vê Adonai presente no Egito. Porque o profeta Isaías vai dizer que o Egito terá um altar que subirá e adorar. E ali haverá uma estrada que liga a Síria a Jerusalém. E haverá trânsito entre os povos da terra e Israel. Jacó viu isso numa rapidez e perdoa aqui a expressão, os patetas dos filhos ficaram assim, ó, porque a forma como Jacó fala com os filhos é assim, vocês estão esperando o quê para descer? Jacó tinha uma visão de um homem, Leomar, que já tinha intimidade com esse tipo de pensamento, com esse tipo de raciocínio. Ele não se espreitava nele mesmo, ele não era desconfiado a ele mesmo, ele confiava em Adonai. E aí quando Paulo vem falando aqui, ó, presta atenção no que ele vai falar aqui. Ele vai dizer assim, ó, capítulo 1, vamos começar no capítulo 1, alguns versículos. Segundo aos Coríntios 1:12, ora, a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Elohim, não com sabedoria carnal, mas na graça de Elohim, temos vivido no mundo e especialmente para convosco. Ele declara o seu amor à comunidade de Corinto. Pois nenhuma outra coisa vos escrevemos, senão as que já sabeis ou reconheceis. Paulo sabia que ir a Corinto novamente era saudosismo, porque ele disse que ele não ensinaria nada além do que eles já tinham recebido. E espero que até Miquetes as reconheça.
que até o fim deste tempo, onde não há mais espaço para o saudosismo, vocês reconheçam que a minha obra com vocês é completa. Eu não preciso ir a vocês, mesmo que o meu sentimento humano mais profundo deseje estar convosco. Salta lá no 15. Com esta confiança, quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis um segundo benefício. Ele quis, ele desejou de desejar estar com os coríntios. Pensava em ter convosco a caminho da Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco e ser guiado por vós a Judéia. Quem não quer ser bem recebido e ter esta hospitalidade retribuída? Aí salta lá no 23, invoco porém. Aí ele vem dar o informe negativo. A Elohim por testemunha sobre a minha alma, de que é para vos poupar, que não fui até agora a Corinto. Vos poupar de absorver este sentimento humano de saudosismo. Ele sabia que geraria um apego humano. Ele não teria uma obra para estabelecer, porque ele já tinha feito a obra. Você cria o filho anda sozinha. Bar mitzvah. Bat mitzvah. Filho do mandamento, filha do mandamento. Você cria, mas depois você deixa andar. Isso é Paulo ensinando esta doutrina, onde você absorve a mudança de momento com rapidez, com perspicácia, com este pensamento que não prende o homem a coisas pequenas. Não, olha o 24, que tenhamos domínio sobre a vossa fé. Não estou dizendo que eu vos limitei naquilo que eu vos ensinei, mas somos cooperadores do vosso gozo, porque é pela adesão que estáis firmados e não pelo sentimento humano, saudosismo. É por isso que a igreja, ela começa e ela se divide. Ela começa e ela se divide, porque ela se prende não ao mandamento do amor, mas ao sentimentalismo humano que muitos traduzem como amor. Aí você tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a igreja do bairro tal, e assim vai. Uma sucessão de saudosistas que não conseguem conviver juntos. Que não conseguem conviver juntos. Entende, Leomar? Lembra daquela frase que nos foi informada, que anunciaram? Agora existe outra opção para se congregarem na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Foram os saudosistas que não suportaram este tipo de evolução do caminhar da casa. E olha como é que continua, capítulo 2. Mas eu deliberei comigo mesmo, eu me julguei, eu olhei para dentro de mim, não mais ter convosco em tristeza. Que não haveria gozo, porque ele reconheceria que a presença dele em Corinto seria motivo de tristeza e não de alegria nos céus. Os céus não se agradariam de Paulo, Leomar, com ele se acomodando na rede dos coríntios. Sabe por quê? Porque conforto é uma rede que nos prende e nos impede de caminhar com Adonai. Aí eu quero voltar para aquele lugar toda vez que eu tiver a oportunidade. Pois se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi entristecido? E escrevi-vos isto mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me. Tenho confiança em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós. Paulo aqui encerra um capítulo de saudosismo na vida dele e poupa os coríntios de absorver esta má conduta. Salta lá no verso 12. Aí olha a explicação de Paulo, que bacana. Ora, quando cheguei a Troade, era outro lugar. Ele não tinha perspectiva de ensinar em Troade. Troade era caminho para Corinto. Para pregar os ensinos do Machia, e uma porta se me abriu no eterno. Não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. Ele não teve com quem dividir o ensino em Troade. De sorte que, despedindo-me deles, parti
para a Macedônia. E aqui depois, se vocês quiserem continuar lendo, vocês vão ver o que ele continua falando a esse respeito. Isso aqui não tinha absolutamente nada aqui. Em cima do que nos foi ensinado agora cedo, o Eterno vem e mostra que a Torá, os profetas e a Brit Hadashah são ligados e eles respeitam o tempo da Parashá. Havia aqui um fim estabelecido para Paulo. Não posso pisar em Corinto mais. Miquetes, no fim. A palavra Miquetes, agora nós vamos começar a falar da Parashá propriamente dita. A palavra Miquetes possui uma abrangente gama de significados. A tradução mais habitual de Miquetes, na verdade a palavra é Quetes. Mi é uma preposição, no fim. Absorve duas vertentes de pensamento, segundo os rabinos. O fim de um tempo cronológico, então é o fim da vida de alguém, é o fim de um projeto, é o fim de um ano, é o fim de um ciclo, ou um fim de um espaço. Um espaço que era morto, encerra-se um tempo e torna-se um espaço vivo. Um espaço vivo, encerra-se um tempo, torna-se um espaço morto. A palavra Quetes, que significa fim, deriva do verbo Quetsat, que significa cortar fora. Olha a agressividade do significado de Miquetes. Porque quando a gente ouvir falar assim, porque no fim parece uma coisa leve. Agora olha o significado, a raiz da palavra. Cortar fora. Cortar em duas partes. Cortar laços, romper laços. Deve ser compreendido como o fim da tolerância divina para uma determinada situação. Um espaço de tempo que se encerra, uma etapa dando lugar a outra etapa. Viu ali que o jantar beneficente para favorecimento da casa Yalom, ele é dividido em 5 etapas? Então vai ter a primeira etapa que vai ter começo e vai ter um Miquetes. Vai ter a segunda etapa que vai ter um Bereshit, um princípio e um Miquetes. E assim até a 5ª etapa para que a obra seja toda completa. Essa mudança de momentos, isso aqui que eu achei o mais bacana, pesado, mas o mais legal de tudo. Esta mudança de momentos, essa transição de pensamentos, de raciocínios, de posturas, é marcada por um período de grande tensão emocional. Eu vou ler de novo, deixa eu acertar o microfone aqui. Que nós vamos entender que não é feito de maneira suave isso. Tá bom, a gente troca, a gente fala sem microfone, não tem problema não. Essa mudança de momentos é marcada por um período de grande tensão emocional, porém de origem totalmente espiritual. Dá para compreender que não é uma transição pacífica? Não é. Entende que a maioria vai conflitar com o que está sendo falado? O pensamento, para mudar, vai gerar conflito. Está dando para ouvir o que eu estou falando? Porque está um negócio meio aqui na minha cabeça. Tá? Não, estou falando assim, porque tem eu não sei se vocês estão ouvindo, parece que tem um eco. Oi? É um probleminha na mesa? Tá bom, tá tranquilo. Não tem problema não. Se precisar, a gente fala até sem o microfone. É o conflito, Liz. É o assunto que é pesado o suficiente para dar problema até na mesa. O microfone é novinho, né? Não tem motivo para ter problema. É uma mudança de momentos marcada por um período de grande tensão emocional, porém de origem totalmente espiritual. Adonai provoca a tensão do momento de transição entre um pensamento, entre uma postura e outro pensamento e outra postura. A condução desse anúncio do fim, ela é acompanhada de sentimentos extremos, provocados por seu anunciador, no caso da Parashá Miquetes, Adonai. Eu vou repetir. Esses sentimentos extremos provocados nesses processos de transição de pensamento e postura, porque não pense que o que ela falou é só ficar limitado ao pensamento, é o pensamento com uma iniciativa de mudança comportamental. Não é isso, pastor? Você tem que pensar diferente e agir diferente. Não adianta ser filósofo que só pensa. Com todo respeito aos filósofos. Não é isso.
O tempo que estabelece-se é um período de terror e trevas, pois vem sucedido de grandes mudanças na vida sedentária da humanidade. Isso é a Parashá Miquetes. Enquanto Jacó, permitido por Adonai, permanecia em Canaã com seus 12 filhos, o resto do mundo estava em perfeita harmonia. Foi mandar um dos 12 para o Egito, que as bases do Egito estremeceram. Haveria um tempo de terror e de trevas estabelecido por Adonai no Egito. Para punir o Egito? Não, para salvar o Egito. Então, quando Adonai exige uma mudança de pensamento micro para um pensamento macro, o benefício é salvação do pensamento macro. Mas o período de trevas, de lutas e de terrores, como a Parashá vai nos dizer que foi estabelecido sobre o Egito, tem a participação daqueles que servem a Adonai junto com os que sofrerão o dano. É por isso que Jacó desce. Jacó não suporta a ideia de ser o patriarca de Israel, o homem com a promessa de reconstruir o relacionamento da humanidade com Adonai e ficar fora do tumulto que aconteceria no Egito. Ele só não aceitou ficar enterrado no Egito. Mas ele vai e morre no Egito para participar de todo o dano que Adonai causaria ao Egito para salvar o Egito. E segundo nos consta, as próximas duas porções vão dizer que o Egito viveu à luz da presença da justiça de Adonai. Os faraós que o sucederam, que não deram continuidade a isso, mas tinha muito hebreu no Egito para dar continuidade à obra iniciada por Iosef. Assim, por isso que Adonai vai e muda o nome dele para Israel, porque ele deixa de ser o brigador e ele deixa Adonai lutar por ele. Adonai impõe o terror sobre o Egito. É nesse ponto que nós temos que entender o significado de Miquetes. Porque fica parecendo assim, no fim, igual começa a Parashá aqui. Quer ver? Abre aqui para vocês verem, capítulo 41. Lê para mim, Leomar, enquanto eu bebo a água, do 1 ao 8, por favor. Porque fica parecendo assim, ó. No fim de 2 anos parece simplesmente uma citação de tempo, e não é. Lê do 1 ao 8, Leomar, só para beber uma água. Passados 2 anos inteiros, Faraó achou que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam entre os juncos. Após elas subiam do Nilo outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas à beira do rio. E as vacas feias à vista e magras de carnes devoravam as 7 formosas à vista e gordas. Então Faraó acordou. Depois dormiu e tornou a sonhar. Brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e após elas brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. As espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, tinha sido um sonho. Pela manhã, o seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas não havia quem lhes interpretasse. Aí quando você olha, Leomar, fala assim, passou-se 2 anos. No fim de 2 anos, não. No término de 2 anos. Na ruptura de 2 anos. No corte de laços que houve em 2 anos. No dividir em 2 partes o que houve em 2 anos. Essa introdução da Parashá Miquetes, o peso dela, pela nossa tradução, é muito difícil de compreender a pressão que a expressão no fim tem que impor sobre nós. Para nós entendermos, Leomar, um pouquinho melhor isso, vamos no profeta Amós, capítulo 8, verso 2. Só vou ler o verso 2. Toda vez que a expressão fim, por meio da raiz ketz, é usada,
fora da Torá é sempre pela boca de um profeta, e profeta não costuma trazer anúncio de boas novas. Normalmente é uma palavra vinculada a anúncio de julgamentos e juízos de Adonai pela boca de um profeta. Então você já vê que é uma expressão restrita a um grupo de profetas, pastora. Não é uma expressão que profeta compartilha com a comunidade em geral. É como se fosse uma expressão que marca o profeta falando. Olha só o que o profeta Amós, no capítulo 8, verso 2, vai dizer. E disse: o que vê Amós? Eu disse: um cesto de frutos do verão. Então o Eterno me disse: chegou o fim sobre o meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Olha o peso da expressão, chegou o fim. Agora, viram as páginas para trás, Daniel capítulo 8. Daniel vai usar a expressão miquetes no fim, 2 vezes, em 3 versículos que nós vamos ler aqui. Nós precisamos entender que no fim é para sentir um peso. É como se alguém viesse na sua cabeça de cima para baixo e fizesse assim, ó. Tum! Daniel 8,16. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Ele falando com Daniel. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei. Olha o sentimento que brota sobre Daniel com a presença do informante de Elohim. E caí sobre o meu rosto, mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou, me fez estar em pé e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Você vê que Daniel mal conseguiu ficar de pé na presença do homem, sem antes mesmo anunciar do que se tratava o assunto. Simplesmente por ele anunciar algo a respeito do fim. Fim de quê? Fim de um tempo. Aí eu não vou entrar no mérito, pastora, se o tempo de Daniel era aquele, se era anos depois, ou se ainda é algo que nem aconteceu. Não vou entrar no mérito. Não vou. Mas o fato... Isso, eu não vou especular. Mas o fato é que Daniel tremeu quando ele viu o estabelecimento de um fim de alguma coisa. E aí eu fui procurando uma tradução da Torá, eu li em 4 traduções diferentes esse texto de Miquetes. Tem um texto do comentário racídico, que é uma segmentação judaica, que afirma que a palavra Miquetes marca, olha só que interessante isso aqui. Foi nisso aqui que eu entendi a correlação de Miquetes com o último dia de Hanukkah. O comentário racídico chega a afirmar que esta palavra Quetes, usada na Parashá, é um comentário da Parashá Miquetes, marca uma divisão conceitual sobre a humanidade, com o objetivo de convergi-la ao final dos tempos. Segundo estes comentaristas, Miquetes é o momento crítico no qual a humanidade vai ser dividida em 2 grandes grupos. Os que verão o fim do mal e os que verão o fim da bondade sobre a face da terra. Isso é Miquetes. Duro, né? Segundo os comentaristas racídicos da Parashá Miquetes, a Parashá Miquetes é o momento crítico no qual a humanidade vai ser dividida em 2 grandes grupos. Os que verão o fim do mal e os que verão o fim da bondade sobre a face da terra. Hoje nós temos uma humanidade dividida em 2 assuntos. Não tem mais nada acontecendo. Não tem fome na África, não tem mais doença tipo ebola, não tem mais AIDS se multiplicando a velocidade absurda na África, não tem mais nenhum tipo de catástrofe natural, ecossistema, jogar plástico na água, contaminar rio. Hoje tem uma humanidade dividida entre os que vão tomar a vacina e os que não vão tomar a vacina. É o assunto que está na boca de todo mundo. Se vocês olharem historicamente, nunca houve na história da humanidade um momento que a humanidade se uniu em torno de um assunto. Nem as guerras fizeram isso.
Se você olhar historicamente, nem as guerras foram capazes de unir a humanidade num só assunto, como os dias que nós estamos vivendo hoje. Aí Adonai vem e fala que nós estamos em Miquetes. Tem um término para começar outro, ele já virou essa página. Porque ele já viu que tem um grupo que vai ver a bondade e um grupo que vai ver o fim, vai ver a maldade e o outro que vai ver a bondade. Ou um que não vai ver o bem e o outro que não vai ver o mal. Olha a palavra de Adonai para nós no último dia de Hanukkah. Levante-se. Como é que Daniel estava? Estava no chão. Então Adonai nos viu em posição semelhante à de Daniel. Se está mandando levantar é porque nós estamos caídos. Ou sentado, ou ajoelhado, ou deitado, ou caído. Esse é o tempo do eterno. Ele está falando de tempo, Miquetes. Tomem a posição ao lado de Adonai. Você não dê a outro o direito que você tem de servir ao seu Elohim e testemunhá-lo diante das pessoas. E assim o Eterno tirará de sobre as pessoas tudo aquilo que as encobre e mostrará quem é quem. Quem é do grupo A e quem é do grupo B. Esta é uma guerra espiritual, mas ela se estabelece fisicamente. É preciso levar o Eterno no coração. Não tenha nenhum temor e nenhum medo em seu coração. Veja além de tudo isso, porque Adonai já virou esta página. A vitória já foi declarada àqueles que aderirem a Adonai. Não há mais disputa entre vitorioso e derrotado. Existe Adonai gloriosamente vencendo. É preciso levar o Eterno para lá. Veja além de tudo isso que está acontecendo, para que possamos estabelecer a paz, porque o reino se estabelece, ele é único e ele é justo. O que é você ver além do que está acontecendo? É sair de um pensamento micro e ir para um pensamento macro. É o que ela falou aqui, ó. Ele falou no 8º dia de Hanukkah para nós. Para de enxergar o que está na frente do nariz, enxerga o que está além. Isso é uma mudança conceitual da forma de nós pensarmos, de nós enxergarmos a vida que está diante de nós. Isso é Miquetes. Jacó, ele enxerga que era hora de descer para o Egito. Ele levanta acampamento, manda os filhos descerem e depois José atrai Jacó para o Egito. José sabia que Adonai estava em momento de se manifestar ao Egito. Ele ia deixar o pai dele lá em Canaã sem notícias, Leomar, disso aí. Ele faz assim, ó, traz o seu pai. Adonai, traz Jacó. Jacó desce, e Jacó abençoa Faraó. E Jacó se apresenta ao Egito, e Jacó torna-se famoso pelas gerações no Egito. É um marco. É um marco. Só que ele desce com ordem de Adonai para descer. Nós tivemos ordem para ir ao Egito. Há 4 anos atrás, a ordem foi dada nessa casa, foi ensinado aqui claramente isso. Ele mandou, desce ao Egito, que eu sou convosco no Egito. E o tempo está correndo e Adonai agora avisa que, ó, acabou o tempo de ficar pensando se desce ou se não desce. Sejamos verdadeiros, ou eu desço ou eu não desço. Temos que ser como Paulo. Eu queria ir para Corinto, mas parei em Trode para trabalhar em Trode e ali eu ganhei mais do que se eu tivesse ido para Corinto. Essa é uma realidade. Eu quero participar da obra. Foram 2 semanas que nós subimos ali na Fonte Grande? 2 domingos atrás? Ou 3? 2, né? Não tinha metade da congregação lá. Não tinha, não, dos que tinham a aptidão para subir fisicamente, não tinha metade. Adonai nos manda subir, trocar os mandamentos por mandamentos mais legíveis, os mesmos mandamentos, mas mais legíveis.
A congregação toda é convocada para participar de um ato de glorificar Adonai com a abertura da Torá para a cidade, e nem metade da congregação foi. Nem metade. E olha que subiu gente carregando instrumento, gente carregando um monte de coisa lá que carregou. Teve idoso de mais de 70, quase 80 anos subindo. A congregação não foi nem metade. Sabe por quê? Porque não acredita, pastora, que no fim vai ter um fim. Não acredita nisso aqui, não. Quer continuar no pensamento que Paulo teve no início: eu vou para Corinto, porque de lá eu vou ser recebido, de lá eu vou ser conduzido por vocês na Judéia. A porção dessa semana, ela inicia-se com a narrativa de um transtorno psicossomático provocado por Adonai no coração de Faraó. É aqui que eu quero tomar um tempo com vocês e nós vamos dar continuidade à tarde. O soberano do Egito não consegue voltar a dormir em paz quando por 2 vezes o soberano do universo deseja falar-lhe ao coração. Foi um propósito tão específico de Adonai com o Egito que uma noite de insônia parece uma coisa irrelevante, porque você tem a outra noite para dormir. Os comentaristas da Torá afirmam que Faraó teve a sensação de que não voltaria a dormir mais enquanto não soubesse a tradução do sonho. Entende o abalo? É você receber a seguinte notícia: você está com uma doença que não tem cura. Você fica louco atrás da cura. Faraó recebeu essa notícia, pastora: 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas boas, 7 espigas mirradinhas. E as fracas engoliam as boas. Ele enxergou que ele não teria mais uma noite de sono na vida. Aquilo perturbou tanto. E Adonai é bom para isso, tá? Adonai é específico quando ele quer transtornar a vida de alguém, para fazer aquele alguém descer da posição que está, para Adonai falar com ele quando ele estiver lá no pó. Para Faraó era o conforto do cochilo, pastor. Que ele devia dormir gostoso, com aquele povo abanando ele ali, ó, naquela folga dos jardins do Egito. Adonai tocou num ponto que não permitiria a Faraó ter paz. Aí o texto diz assim, Leomar, você já vai fazer sua pergunta. E despertou o Faraó, Gênesis 41, 7, a parte B do versículo e o verso 8. E despertou o Faraó, e eis que era um sonho. Ele achou que ele estava tendo uma experiência real. Presta atenção. Ele tem o discernimento de que as 2 visões que ele teve em sonho eram um sonho. Depois que ele acorda, deve ter sido um terror viver aquela experiência. Deve ter sido, ele foi inserido na situação, ele viveu como se sentisse fisicamente o problema das vacas magras engolindo as gordas e das espigas fracas engolindo as fortes. E foi pela manhã, e achava-se perturbado de espírito, e enviou e chamou a todos os magos do Egito e a todos os seus sábios, e contou-lhes o Faraó o seu sonho, mas não houve quem os interpretassem ao Faraó. Fala, Leomar. Pois não. Minha pergunta é, ele como rei do Egito, ele chama esses sábios para interpretar seu sonho. Provavelmente algum deve ter, vamos dizer, uma palavra bem comum, chutado o sonho. O que faz Faraó ser convencido de que a interpretação de José era verdadeira? A paz que retorna a ele. Ele volta a dormir. Ele fica tão grato que ele institui o homem como segundo no poder do Egito. Ele deve ter falado assim: eu devo ter mais algumas 1000 noites de sono pela vida. Esse homem me devolveu a capacidade de dormir, ele vai ser o governador do Egito. Deve ter sido uma experiência monstruosa com Adonai. E quem já teve esse tipo de experiência, de se sentir na situação e acordar em pânico, parecendo que você estava vivendo ela, sabe do que eu estou falando. Você não encontra paz enquanto você não discerne o acontecido. Não encontra. E o interessante é que nós vamos ver que na raiz da palavra perturbar é paã. Foi aqui que eu achei interessante.
que a gente fica olhando assim, que Adonai deu um sonho para Faraó. Sonho a gente tem quase toda noite, se der bobeira. Tem gente que vive de sonho. Mas sonho com uma experiência sobrenatural, onde Adonai te perturba, te desorienta e te tira o chão. Basta uma na vida para a gente aprender. Umazinha só. A palavra perturbar, que é usada aqui na Torá para falar do sentimento de Faraó, é pa'am. Significa bater com regularidade, ou seja, ia ser uma noite, iam ser 2, iam ser 3, até ele se dobrar. Na primeira, pastor, ele pediu ajuda. Você imagina que para Faraó, você vê que o outro Faraó, ele esperou 10 pragas para se render, né? Esse aqui, na primeira noite, o negócio foi tão violento que ele se rendeu. Significa impelir, agitar, incomodar, perturbar, golpear e tornar a vida do indivíduo problemática. Olha só o que Adonai faz quando ele quer falar com a pessoa. Ele vai arrumar uma ex-mulher problemática, ele vai arrumar uma sogra problemática, ele vai arrumar uma chefe no trabalho problemática, um filho desgarrado. Quando ele quer falar, ele pega no ponto que ele sabe que a gente é fraco e faz assim, ó. Nesse ponto, Faraó foi um exemplo. Durou uma noite, pastor, e ele correu e pediu ajuda de Adonai. Primeiro ele foi a quem ele reconhecia como sábio. Mas quando chega para ele a informação de que havia um outro apto a resolver, ele não olhou para a nacionalidade, nem que ele era um preso do calabouço. Se ele resolveu o problema do copeiro, ele vai resolver o meu. O Faraó fez a leitura em 2 tempos. O problema é que o nosso pensamento para aqui. Porque é muito comum a gente entender e compreender que quando Adonai quer falar com um homem ou com uma mulher, ele vai e toca no ponto fraco. Todo mundo já ouviu isso aqui da frente de alguém aqui, com certeza. E isso é bíblico, isso é Torá, isso é Yeshua ensinando. Mas quando ele toca uma nação, tem outro patamar. É aqui que a gente precisa olhar. Uma coisa é Adonai se manifestar a um homem para falar com um homem. Outra coisa é ele se manifestar a um povo. Por isso que eu falei que a transição de Hanukkah com Miquetes, ela é muito perfeita. Hanukkah, ele incomodou um povo. Ele pegou um problema que era comum a todos, que era o sacrifício do santuário, e ele permite a profanação do santuário. Porque não houve um judeu que não se incomodou com aquilo. Existe uma diferença bíblica abismal entre Adonai incomodar um indivíduo e Adonai incomodar um povo. É daqui para frente que a gente vai retomar essa questão. Porque quando o texto, eu vou ler só o último comentário, a intenção do texto em destacar o tamanho do incômodo que as revelações divinas provocaram no coração de Faraó, a ponto de buscar uma solução para a angústia através do conhecimento humano e místico de seus sábios, não foi capaz de tirar de Faraó o peso que ele traria com ele, porque o Egito seria acometido pelo sonho que ele teve. Ele vai ao líder máximo para avisar a nação que ela seria golpeada por Adonai. Adonai usa o líder da nação para avisar: nós seremos golpeados. E as minhas testemunhas, disse Elohim, estarão no meio de vós para testemunhar do golpe que eu farei a vós. Aí vem as 70 almas ao Egito. Só que eles vão vir divididos em 3 blocos. Um bloco de 10, um bloco de 5 e um bloco de 70. Aí a gente vai retomar à tarde. E o que encabeça esse entendimento de perturbar Paã, nós vamos retomar do Salmo 77, quando nós voltarmos à tarde. Amém? Shabbat Shalom. Vamos orar? Pai, em nome de Yeshua, nós queremos te louvar, queremos te agradecer por esta manhã de Shabbat, quando o Eterno nos dá a oportunidade de olharmos a tua palavra, de absorvermos o teu ensino, e assim nós pedimos que o Eterno nos mantenha assim até o final deste Shabbat. Abençoa esta casa, abençoa esta assembleia, abençoa nossos irmãos à distância, tanto os que estão pela internet quanto aqueles que não puderam estar, e derrama da tua palavra sobre nós, para que nós saiamos daqui saciados, Pai, pela tua palavra.
não queremos o conhecimento humano, não queremos a ciência, não queremos a filosofia, mas queremos o pão da vida que cai dos céus e sacia a fome. Assim nós te pedimos no nome de Yeshua, Messias. Amém.